Olá. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Deixa eu ver se eu já chamo o Paulo aqui. E aí, Arquimedes? Isso. Olá, Letícia. Vamos esperar o pessoal chegar. Oh, deixa eu botar meu fone. Vou botar meu fone hoje. Ei, Jéssica. Fred. Professor Dan César. É isso mesmo? Luciana. Ó, a bagunça. Já chamei o Paulo aqui. Vamos esperar ele entrar. Ana. Enviei aqui de novo. Ei, Rejane, feliz que você está aqui novamente. Eu vejo que você está conseguindo acompanhar. Muito obrigada, viu? Fê, é isso mesmo? Oi, já te mandei. Ah, peraí, eu acho que será que eu tô mandando pro lugar errado? Não, mandei, vou mandar de novo. Já mandei, Paulo. Acabei de mandar aí. Ah, já chegou. Ana, Renata, Carote, é assim mesmo que fala, Paloma? Olá, Paulo. Olá, Mariana, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu estava assistindo a live de ontem, Uai. eu cliquei lá. Aí estava vendo você chamar uma outra pessoa ali, Aline. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Mas você sabe que acontece muito, né? Várias pessoas respondem achando que tá ao vivo e a live tá gravada. Ainda bem que você me mandou o convite, deu certo. Ah, é um prazer, tá? Te receber aqui. É a primeira vez, eu acho que a gente conversa, né? Sim. Mas já conheço o seu trabalho, admiro. Ana Dark fala muito bem de você, né? Sobre o trabalho que você também desenvolve lá. E é um prazer aqui estar conversando com você hoje. Que Eu legal. queria que você se apresentasse, falasse para o pessoal, né? Qual que é a sua formação, o seu trabalho. Bom, vamos lá. Eu sou analista do comportamento, especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo. Tenho doutorado, mestrado e doutorado em educação especial pela UFSCar. E por mais que as pessoas não acreditem, eu sou graduado em educação física. É um ramo que não é comum, né? As pessoas seguirem, né, o caminho acadêmico, estudar tanto e ir para esse lado da análise de comportamento. Então, eu acho que também essa live vai servir para inspirar outros profissionais aí da educação física que estiverem assistindo, não é mesmo? Ótimo. Profissionais e estudantes. A gente já precisa plantar a sementinha lá de interesse, né? Sim. Nos estudantes. Eu fui professor de judô, fui professor concursado de escola de ensino infantil e fundamental no interior de São Paulo. Sou do interior de São Paulo, nascido em Ituverava, mas moro em Fortaleza há 4 anos. Então, já dei aula com personal trainer para pessoas com depressão, para pessoas idosas, com osteoporose, pessoas com deficiências, pessoas com transtorno do espectro do autismo, que na ocasião eu nem sabia que eram pessoas com autismo, que tinham transtorno, fui estudar isso e saber, né, sobre as características depois. Sim. Fui professor universitário em alguns centros universitários da região de Ribeirão Preto. Recentemente fui professor substituto na Universidade Federal do Ceará, aqui, no curso de Educação Física. E há 2 anos montei uma empresa, 2 anos e meio, montei uma empresa para formação de profissionais de educação física para atender pessoas com desenvolvimento atípico sob a perspectiva da análise do comportamento.
Então, Muito bom. me entendo como um precursor, mas já tem gente estudando análise do comportamento, vindo da área da educação física há alguns meses. Então, a gente... Tá travando um pouco, Opa. Paulo. Opa, Então, tem uma tá me galera já ouvindo? estudando aí. Muito bom, né? Agora sim. Eu tenho alguns professores também de educação física que marcaram essa minha trajetória com a minha filha que tem autismo, que, assim, por acaso, né? Eu nem te conhecia agora com a Ana Dark, entrando mais, porque tem mais ou menos um ano que eu estou estudando, 1 ano e meio que eu estou estudando análise de comportamento. Então, quando a gente está focado para outra coisa, né, outro estímulo discriminativo, a gente não vê os outros, né? Então, eu não conhecia muitos profissionais da área da análise de comportamento. Mas mesmo assim, eu sempre valorizei muito essa questão da coordenação motora. Minha filha teve diagnóstico com 1 ano e 7 meses. E, assim, com relação a vários profissionais, sempre me falaram, a gente tem que incentivar muito a ela fazer, por exemplo, a gente pensar lá na escrita, né, na alfabetização lá na frente, primeiro ela tem que saber fazer, né, com o corpinho dela, o formato dos números, né, as letrinhas, andar em cima de uma corda, coisas de circuito, simples, né? E muitas ideias também na internet com relação a isso, então eu sempre gostei muito, né? Até no meu feed aí tem várias atividades que eu sempre gostei muito de fazer com ela. E também tive a Pamela Espanholeto, não sei se você conhece, ela não é da aba, mas ela é uma ótima educadora física, trabalha muito com essa questão do comportamento também, e ela chegou a nos orientar. E agora eu vejo lá pela clínica o tanto de contribuição, né? E estudando cada dia mais, a gente percebe a importância da coordenação motora, da praxis, né? Da praxia, tem a questão da apraxia de fala, tem tantas coisas relacionadas à coordenação motora que eu acho que praticamente tinha que ter uma avaliação disso logo no início do diagnóstico, né? Não é sintoma, mas a gente percebe que a maioria das crianças tem uma grande dificuldade em habilidades de vida diária, em planejamento, às vezes anda, às vezes, né, vai fazer os marcos iniciais direitinho, mas falha em algumas questões motoras que a gente não entende muito bem por quê. Então, assim, né, falei um monte de coisa, mas eu queria que você começasse a pontuar para a gente essa importância, o que ela vai poder nos ajudar no dia a dia. Certo, vamos lá. É inegável que a prática de exercício físico traz benefícios de diversas naturezas para a gente. Seja, né, saúde mental, que é o termo que as pessoas usam, né, qualidade de vida, mais disposição para fazer atividades diárias, melhora no sono, melhora, enfim, várias questões de humor, né, questões hormonais. E muitos de nós, ou talvez todos nós, sabemos que dá importância de exercício físico. Mas Sim. nem todos nós fazemos exercício físico, né? E tem muitos fatores que interferem nessa não adesão. Por que a gente, às vezes, não adere? Porque dá atenção a outras coisas num curto prazo. A gente sabe que é bom, mas às vezes a gente fazer o exercício demora muito para ter os efeitos, né? Uhum. E numa condição de, eu vou sair para fazer exercício e vou descansar, eu vou assistir novela, vou ficar aqui, é uma condição de escolha, isso se repete amanhã, isso se repete amanhã. E na hora que faz o exercício, às vezes no outro dia você sente mais dor, isso também implica em decidir não continuar. Agora, imagina para uma pessoa que tem dificuldade de compreender que eu devo fazer alguma coisa agora para ter um benefício em longo prazo. É mais difícil ainda. Então, se nem todas as pessoas com desenvolvimento típico fazem exercício, as pessoas que têm desenvolvimento atípico, especialmente com atraso na comunicação e habilidades sociais, elas estão ainda menos sujeitas à prática de atividade física por conta dessa não sensibilidade de que deve deixar de fazer uma coisa para fazer uma outra coisa desgastante. Sim. Então, as pessoas com desenvolvimento atípico em geral, elas estão menos engajadas em exercício físico do que
do que as pessoas com fenotípico, né? A Sim, gente que tem já é também... uma preocupação com relação à saúde, né? Porque quem faz exercício tem uma qualidade de vida, né? Uma saúde melhor, né? Então já é um fator Exatamente. aí. Então, fatores biológicos, fatores emocionais, eles são praticamente semelhantes para todas as pessoas. Não tem um chip diferente na pessoa com autismo. Sim, As pessoas com autismo são caracterizadas por atrasos em alguns repertórios e também alguns comportamentos em excesso. Esses comportamentos em excesso, eles também implicam no distanciamento dessas pessoas à oportunidade de exercício físico, né? Então, sim, o fato de comportamentos estereotipados, vocais e motores, comportamentos autolesivos e agressivos. Então, não só sim. a dificuldade de compreender a necessidade de fazer exercício físico, mas também esses comportamentos, eles geram menos oportunidades ambientais. Então, como é que você Sim, eu pode acho que para fazer... toda família é difícil pensar em matricular o filho em algum esporte se não tiver uma atenção especializada. Então, às vezes, eu sei que elas querem muito, mas talvez não tenham também um serviço. Às vezes, a natação seja o mais fácil, né, de você conseguir, mas em aulas de grupo fica bem mais difícil, às vezes, se não tiver um atendimento especializado, não tiver um treino para como fazer aquela criança desenvolver a habilidade ali, né? A natação, ela tem sido identificada pela literatura como um daqueles ambientes mais favoráveis de interesse para o aluno, mas isso não quer dizer que ele esteja mais interessado em exercício físico, mas Sim, mais é porque ele interessado gosta no da água, ambiente né? aquático. Uma coisa é Sim, você ir para a escola para ver os seus amigos, outra coisa é você estudar na escola. São situações completamente diferentes. Uma coisa é eu exato. querer ir para a piscina, outra coisa é eu querer ter aula na piscina. Então, quando se fala, natação é um Sim, bom contexto, desconfie. Além do que, se a gente pensar que pessoas com autismo têm comprometimentos na comunicação, em habilidades sociais, é mais provável que elas se engajem em atividades individuais do que em coletivas. Porque as oportunidades coletivas geram oportunidades, né? Geram conflitos sociais, comunicativos, que tendem sim. a querer fugir desses ambientes. Então, olha como é que as pessoas às vezes atribuem à natação um valor maior do que realmente ela é, porque ela tem características físicas e ela também, em geral, gera mais oportunidades dele ficar sozinho, dele ficar individual. Então é mais provável que ele se engaje naquele ambiente, certo? Mas aí, a Eu partir... tive essa pode falar. dificuldade. Minha filha gostava de ir para piscina, não para aula de natação. Ela chegava lá, ela não queria fazer nada. Ela queria fazer o quê? Clube. O que ela gostava era clube. Perfeito. Então, assim, a gente não tem na literatura, não tem um histórico no curso de graduação em educação física, uma formação para pessoas com atraso no desenvolvimento. A gente tem uma ou no máximo duas disciplinas num currículo de 4 anos que envolve inclusão, que normalmente são orientações quase que teóricas, não são pragmáticas, e a gente tem uma disciplina chamada de educação física adaptada, que é para pessoas com deficiência. Mas as pessoas com deficiência não necessariamente têm atraso no desenvolvimento. A gente pode ter uma pessoa com cegueira, uma pessoa com deficiência Sim, física, que não tem dificuldade de comunicar, não tem dificuldade de sim, habilidades sociais, não tem atraso no desenvolvimento, tem uma sim, deficiência. Então a gente não pode confundir deficiência com o atraso no desenvolvimento. Você pode ter uma sim, pessoa com atraso no desenvolvimento sem deficiência, que é o caso do autismo, a não ser que ele tenha uma deficiência associada. Então, sobre o atraso no desenvolvimento, a gente minimamente sabe trabalhar com isso. Como é que vem sendo feito, então? Alguns professores, por tentativa e erro, vêm aprendendo isso. Na maioria das vezes, por erro, o que vem chegando a uma situação onde muitas clínicas não somente não convidam, mas eliminam o profissional de educação física da equipe, porque o profissional da educação física normalmente tem um perfil de fazer aquilo para a aula ser agradável. E ao fazer a aula agradável, normalmente ele, em geral, pode reforçar, ele pode favorecer a emissão de comportamentos problema, de birra. E isso, sim, pensando num tratamento terapêutico,
ele está incompatível. Então, em geral, historicamente, muitos profissionais têm sido distanciados. Ou quando tem numa clínica, numa instituição, ele faz um trabalho totalmente desarticulado. A equipe de fono, TO, físio, psicólogo, médico está coeso e aí tem um horário livre que erra tudo, faz tudo errado. Bom, é como se fosse um recreio, né? É como se fosse um recreio, né? Exato. Mas o que a gente pode ter entendido é que o profissional de educação física, sim, pode compor, né? Com certeza. Primeiro, a primeira coisa é ele errar menos, depois ele poder favorecer as intervenções. Então, o que a gente tem visto nos últimos tempos, é chamado de educação física adaptada, são situações onde você minimiza possibilidade de conflito desse aluno. Então, por exemplo, se na escola o indivíduo não tolera som, então na educação física adaptada, né, um personal trainer, ele coloca um fone de ouvido e faz exercício, né? Se o aluno não tolera contato físico, então você pode manejar a atividade de algum jeito em que o aluno puxa fitinha, faz alguma outra coisa, toca, mas não toca na pessoa. Então, pratica exercício físico. Se o aluno, por exemplo, tem dificuldades na fala, da comunicação, então você pode usar cartões, pistas visuais, um roteiro, né, uma rotina. Isso aumenta a probabilidade dele fazer exercício físico. Só que, no entanto, se você faz essas adaptações, o aluno faz melhor a sua aula, só que, por outro lado, ele precisa também aprender a seguir instrução sem pista visual, ele precisa aprender a tolerar contato físico, ele precisa aprender a esperar. E essas coisas que estão sendo adaptadas na aula, em geral, estão gerando uma condição de menos oportunidades para ele aprender a lidar com esses conflitos da vida dele. Em que horário vai ser ensinado isso? A gente entende que, além da terapia, o profissional de educação física também pode compor isso e ter isso como intervenção. Não a adaptação, mas isso como alvo. E aí a gente chama um outro nome, a gente tem chamado disso de educação física adaptada. Desculpa, educação física especial, em vez de adaptar aquelas adaptações. Porque a adaptada pode vir até uma orientação de fora, né? Olha, ele precisa disso, então aí eu vou usar e pronto. A contribuição um pouco menor, né? Exato. Então, a gente tem 2 perfis hoje de profissionais trabalhando com pessoas com atraso no desenvolvimento. Na área adaptada, onde você planeja o exercício físico como finalidade, né? Então, por exemplo, se ele tem dificuldades de esperar, então você faz atividades sem intervalos, uma coisa já ligada na outra, você já direciona, mas em algum momento, para esse aluno, ele precisa aprender a esperar. Quando você ensina ele a esperar, você gera conflito. E aí já não vai poder mais fazer adaptações. Então a gente chama isso de educação física especial, que é o que a gente tem proposto para a clínica, né, da ANA, do desenvolvimento passo a passo, e a gente selecionou e treinou dois profissionais, vem treinando, para trabalhar nessa perspectiva da educação física especial. Então, ele sozinho não é um aspecto terapêutico, mas ele, junto com outros profissionais, todos num guarda-chuva da análise do comportamento, que é a ciência que hoje é comprovada para o tratamento de TEA, ele tem a característica de tratamento, de terapêutica. Então, a gente também, com o nome da educação física lá, tem como alvo esperar, contato visual, habilidades de imitação, atenção compartilhada, habilidades intelectuais como direita e esquerda, antes e depois, cores, várias habilidades, isso como alvo, dentro do contexto... Falando a mesma língua, né, professor? Exatamente. A mesma língua. A educação física também vai ser seguindo o mesmo planejamento terapêutico que tem para criança. Ela tem dificuldade de esperar na salinha, na educação física ela também vai ser trabalhada isso com ela, não é mesmo? Perfeito, que isso vai potencializar o desenvolvimento, né? Perfeito. A diferença é que esse é o alvo. A gente vai fazer educação física, preparar um exercício físico que oportunize o esperar, por exemplo, naquela medida exata que está sendo treinado o esperar com o psicólogo, com o TO. Né? Então, e uma forma mais prazerosa, eu acredito que possa ser com o tempo, né? Claro que para início talvez seja difícil, porque tem todo um planejamento, né? E tudo mais. Mas com o tempo talvez seja mais interessante, mais fácil para generalizar isso aí com a criança, né?
Essa é a ideia. Então, vamos supor que o aluno está treinando esperar, qualquer um desses repertórios, de imitar com um ambiente mais estruturado, com o psicólogo, com o AT. À medida que ele aprende esses repertórios, a gente entende que cada uma dessas habilidades tem metas, né? Então, à medida que ele faz uma meta, as anteriores que já foram alcançadas, a gente chama de metas de manutenção. Sim, estudei isso hoje. Ótimo. Aí o que a gente faz? Essa meta de manutenção que ele já aprendeu no ambiente estruturado vai ser a meta da educação física. Ele vai aprender a generalizar isso para um ambiente mais aberto. Ou seja, a gente programa aquilo que ele aprendeu a fazer no ambiente estruturado para um ambiente mais aberto, um ambiente mais inclusivo, por assim dizer. Então, pode ser também em casa, né? Em vários setores casa, aí. No parque, com mais pessoas. Né? Então, se ele está Isso. aprendendo, por exemplo, um repertório chamado de mando. Então, ele aprende a mandar por algumas situações, seja para ir ao banheiro, para pedir uma coisa que ele quer. Né? Aí ele pedia isso para mais pessoas em outros ambientes, junto com a educação física. Aprender a entrar numa brincadeira, a sair de uma brincadeira que ele não quer, para tomar água numa brincadeira, a bola que ele quer no jogo de basquete. Vê se eu estou conseguindo levar aí, entender seu raciocínio e se o pessoal de casa às vezes está entendendo como eu. Estou vendo que você já me citou aqui, claro que são vários benefícios, mas 2 que eu peguei, que é o claro de fazer atividade física, que para a saúde de qualquer um vai ser bom, e o segundo que é um ambiente para ajudar a generalizar todas as habilidades que a criança bateu meta, então ela vai levar para a vida, né? É tão importante, na verdade é mais importante do que aprender dentro do consultório, é levar para a vida, né? Se a gente ensina tudo no consultório, mas ele não sabe fazer em casa, ele não sabe fazer na escola, não serve de muita coisa, né? Então, Perfeito. a educação física, eu estou vendo que está sendo um elo entre a clínica lá, né? O ambiente controlado e o mundo, né? É uma transição, né, para um ambiente mais aberto, exatamente. A gente não entende isso mais ou menos importante, a gente entende como uma pecinha dentro da cabeça, né? Sim. A gente compõe. Estou dizendo que a generalização ela é mais importante do que aprender somente no consultório, né? E não generalizar ela para outros lugares. Exato. E aí, na verdade, é o seguinte, esse tipo de trabalho de educação física especial, ele não exclui para que o aluno faça na escola, ele não exclui, porque são objetivos diferentes. Na escola, ele tem um objetivo acadêmico da turma e tem que haver adaptações ali dentro. Mas, em geral, o aluno às vezes não gasta energia, ele não se engaja em atividades motoras porque ele não segue instrução, porque ele não espera, porque ele não tolera som. Então, o que a gente faz? A gente um trabalho de educação física especial que pega essas coisas que ele está tendo dificuldade na escola e trabalha num ambiente especializado. E ao trabalhar isso, a gente volta para a escola para ver se ele está ultrapassando barreiras, por assim dizer. Ele está conseguindo fazer isso de uma forma mais participativa. Né? Na clínica, é um professor, é 1 para 1 também? Na clínica? 1 para 1 é sempre particularizado, mas particular não é necessariamente individual. Como esses profissionais, como essa área é muito recente, eu tenho indicado que, além de particular, seja individual. Mas essa área ela pode ser em pequenos grupos também. Dependendo da habilidade, né? Que a criança tiver. Na verdade, depende muito mais do professor. O professor dá conta com mais, né? Mas tem criança que vai precisar de ser no início de 1 para 1, né? De acordo com o nível dela também. E além disso, o que vai indiretamente... eu percebi que vocês podem trabalhar todos os tipos de habilidades, né? Vamos pegar uma criança com atraso de desenvolvimento, a gente tem que fazer um programa global, né? Que vai pegar a área cognitiva, área motora, linguagem. Você já me citou aqui que vai trabalhar mando, né? Vai trabalhar coordenação motora. Então, todas as habilidades aprendidas podem ser utilizadas também dentro da aula de educação física. Perfeito. A educação física, ela não tem um perfil, embora as pessoas chamem de educador físico, e esse termo, ele sinaliza que ele está educando o físico. A gente já não usa esse termo há muitos anos. A ideia é um profissional de educação física e a gente chama essa área como uma área, ela não é focal, ela é uma área abrangente. Diferente de algumas outras profissões que são focais mais para a área comunicativa
outras mais para a área acadêmica, por exemplo, pedagogia, outras fono. Uhum. A psicologia, assim como a educação física, são áreas mais abrangentes. Então, o objetivo motor, ele tem a mesma importância que a habilidade intelectual, que a habilidade social, que a habilidade comunicativa, habilidades básicas de aprendizagem. Por outro lado, se a gente vai trabalhando com o autismo e tratando o autismo, o que é que caracteriza o autismo? Atraso comunicativo e social. Ele tem um atraso motor e, às vezes, intelectual por conta do atraso social e comunicativo. Então, a gente sempre pensa assim, vamos trabalhar o motor? Vamos, mas onde está o problema? E, em geral, dentro de uma escala de desenvolvimento, os mais comprometidos são os sociais e comunicativos. Então, é isso o nosso alvo. A gente trabalha aspectos motores. Mas se a gente tiver que dar mais ênfase, ou mais exercícios com ênfase naquelas áreas mais comprometidas. Então, vamos supor que o professor tenha 10 exercícios. Então, provavelmente 3 ou 4, né, vão ter com foco em aspectos sociais, ou 3 ou 4 aspectos comunicativos, um ou outro intelectual e um ou outro motor. Né? Porque à medida que ele aprender na educação física os aspectos sociais e comunicativos, seguir instrução, mandar, tolerar pessoas, ele participa melhor na escola, ele participa melhor na festa de aniversário, ele participa na festinha de festa junina, né? Ele brinca com os pais, brinca com os primos. Então, a gente gera mais oportunidades motoras, né? A gente como se estivesse tirando barreiras dessa participação motora dele. Né? Sim, então, muito bom. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ter acesso às avaliações de desenvolvimento, e aí seja o VibMap, ABLA, SocialSave, o Ables, enfim, quais deles que sejam. Agora a gente está estudando sobre o PIC. E aí a gente identifica os graus de desenvolvimento e planeja o exercício físico com esse foco, na redução dos comprometimentos. Eu estou encantada, porque assim, eu não esperava que fosse tudo isso, não. Né? Meu conhecimento sobre a área, meu interesse, o conhecimento não é grande, mas o interesse é muito. E assim, o que eu vejo aqui em casa também, e aí eu queria que você me dissesse se você encontra muito isso nas crianças. Uma certa dificuldade de ideação, de planejamento. A minha menina nunca fez bagunça. Ela não é aquele autista que as pessoas falam de ser hiperativo, que toda hora que eu estou vigiando para que ela não corra riscos. Ela é muito quieta. E eu percebi com o tempo que ela não planeja, não tem muitas ideias do que ela pode fazer com aquilo que está no ambiente. Então, ela não explora. Né? E aí, se ela não explora, ela não brinca e vai empatando tudo, né? E aí, muitas atividades eu fiz com ela desde pequenininha, botando ela para pensar também, né? E aí, o que você vai fazer? Resolução de problemas. E eu acho que a educação física também pode ajudar muito nisso, né? Que vai impactar diretamente em casa, na autonomia, né, da criança, do adulto. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente tem aí uma condição em que a educação física pode gerar mais oportunidade de desenvolver esse repertório, né? Que, embora seja muito utilizado esses termos de ideação, planejamento motor, né? Esses termos, eles não são analítico-comportamentais. Eles são interpretados, são os mesmos fenômenos, mas são interpretados de uma outra maneira. Eles não entendem, a gente não entende, na perspectiva da análise do comportamento, que existe um comprometimento que desencadeia o aluno não fazer. É o não fazer o próprio fato. Se ele não é o próprio fato, a gente vai identificar quais são os pré-requisitos disso e ensinar esses pré-requisitos. Então, e aí esse ensino vai ser como? Encadeamento, vai ser em análise de tarefas? Como é que você sugere que seja feito a partir dessa avaliação? Bom, a gente tem alguns caminhos. Primeiramente, a primeira área que é trabalhada é o segmento de instruções, segmento de regras. Né? Então, regras se você fizer tal coisa, então vai ter tal coisa. E os combinados, né? Isso. Então, à medida que ele segue essas instruções, isso é um pré-requisito para ele discriminar situações no ambiente do que deve ser feito. Se ele não... antes de eu aprender a parar no semáforo, ou que eu posso, no sinal, ou no semáforo, né, e decidir se eu posso, primeiro eu recebo uma regra, eu recebo uma instrução.
Primeiro, então, o segmento de instrução é um pré-requisito para ficar sensível a uma situação no ambiente em que eu devo decidir se eu vou ou se eu não vou. Porque, por exemplo, né, 3 horas da tarde, se tiver no sinal vermelho, eu decido que eu, inegavelmente, vou parar no sinal. Mas se for às 3 horas da madrugada e for numa rua ali perigosa, eu não vou ficar parado. Eu vou desacelerar e vou olhar. Ou seja, primeiro, para eu poder tomar essa decisão mais sensível de acelerar às 3 horas da madrugada, eu preciso ter aprendido a seguir regras, a ficar sensíveis a alguns aspectos do ambiente e tá. Depois eu começo a ficar sensível a nuances do ambiente e decidir sobre se eu vou ou se eu não vou. Se tem alguém parado atrás, se tem alguém do lado, se está passando uma polícia, 3 horas da madrugada, eu fico parado. Mas se não está um silêncio, a luz apagou, eu caio fora. Então, uma perspectiva analítica comportamental, ela identifica pré-requisitos daquilo que a gente quer entender, como execução, planejamento, e a partir disso ensina, a gente modela esse comportamento. Entendi. Vamos ver aqui que algumas pessoas escreveram aqui e eu queria saber se a gente pode ajudá-las. Deixa eu voltar aqui que eu vi que teve mais um comecinho. Olha, professor, gosto muito de programar minhas atividades baseadas nas necessidades das rotinas de vida do aluno e da família. Seja atividades que possam desenvolver ganhos funcionais. Esse aqui foi o Will Chagas. Ele perguntou se ele está no caminho correto. Sim, eu sempre penso que você deve se orientar por uma diretriz. A diretriz é o que é que você quer ensinar com o exercício. Porque às vezes as pessoas querem querem colocar exercícios que estimulem. Mas o que é que você quer ensinar? Estimular o quê, prioritariamente? Né? Porque às vezes faz atividade física, mas sem um propósito muito concreto, né? Então, assim, vai ter só o benefício da atividade física em si. E ela pode ser muito mais do que isso, né? E se também não for feita da maneira correta, não vai conseguir nem atividade física, né? Eu vou te dar um exemplo clássico sobre isso. Um aluno, você coloca uma barreira e aí para ele saltar, e aí você pega a criança e fala, salta, e a criança não salta. Aí você vai na frente dela, pula, fala, faz igual, e ela não faz. Aí ela começa a chorar, ou começa, né, que você começa a insistir, aí ela chora, aí o que você faz? Leva ela para outro exercício. Ou seja, tá fazendo... Parece uma coisa assim, mas é muito comum isso aí. Não, é super comum. Que esse aluno tiver uma dificuldade, ele vai chorar. Porque ao chorar, alguém tira ele desse ambiente. Então, se o profissional não planejar exatamente o que é que ele quer, que é pelo menos arrastar o pé para frente, passar um pé, que são pré-requisitos do salto, ele pode estar passando uma demanda tão alta que a condição nunca vai acontecer e o máximo que ele vai fazer é reforçar um comportamento inadequado. E aí, no final da história, eu posso falar o seguinte... Tá só piorando. Mãe, não contrate esse professor. É melhor não ter aula de educação física do que ter. Do que ter a aula errada, né? Mas é verdade. Tem certas coisas que é melhor ficar sem, né? E você planejar, às vezes, uma bandeira de cada vez para levantar, né? Escolher as batalhas, do que você fazer né? Contratar pessoas de tudo um pouquinho e fazer errado, né? Eu estou vendo aqui, ele comentou aqui que era para qualquer área da educação, George, mas tem outras perguntas. Aqui está perguntando se não é interessante que o autista aprenda a conviver com outras pessoas. Acredito que ela tenha perguntado isso quando a gente falou nas aulas individuais. É fundamental, mas lembrando, pré-requisitos. Se eu me expor hoje a uma aula do nível 12 de alemão, eu não consigo ficar 10 minutos numa aula de alemão. Eu preciso, para a primeira aula, para alguém falar bem o basicão do basicão para mim, eu consigo tolerar, e depois eu consigo ir para o segundo nível. Então, se você pega uma criança com autismo, com comprometimentos sociais, e fala, vamos fazer aula com todo mundo, que legal! Você expôs ela a uma demanda tão alta que você não somente não ajudou, mas você criou uma situação
que dificulta novas experiências positivas. Quem Eu acho que... não tem, não deixa de fazer exercício físico hoje porque tem experiência ruim na educação física escolar. Né? Então é mais ou menos a mesma lógica. E outra coisa também, as pessoas têm um conceito de socialização que é errado, né? Permitir estar no mesmo ambiente não é socializar. Então as crianças, vamos para o recreio, vamos para a educação física, geralmente é um oba-oba. Não tem regra, não tem treino para ajudar nessa socialização. Socializar, a gente pode descrever um programa sobre isso, dar ajuda, né, as ajudas necessárias, com um foco e um objetivo. Se você simplesmente permite que a criança esteja no mesmo lugar, sem nenhum auxílio, sem nada descrito, nenhum objetivo, não vai acontecer nada. Perfeito, né? Perfeito. Então... Inclusão tem que ser pensado como um processo. Então, vamos supor, um aluno que não tolera ficar junto com alunos da mesma idade. Tem gente que é assim, que não consegue ficar entre os colegas, ou porque fazem barulho. Então, se esse aluno ele não permanece num ambiente com outras crianças, você não vai querer que ele fique lá e faça outras coisas com as crianças. É muito mais difícil para ele. Então, uma primeira meta é ele simplesmente permanecer lá dentro, que a gente chama de integração. Isso ainda não é inclusão. Se você mantiver ele unicamente lá. Agora, a partir do momento que ele começa a tolerar lá dentro, aí você começa a fazer com aproximações dele com a turma. Depois ele participa com a turma em ambientes que ele mais interessa, até o momento que é onde ele participa de atividades que ele também não interessa. Porque numa aula de brincadeira, às vezes a gente participa de uma brincadeira que a gente gosta e às vezes a gente tem que, para estar no grupo, participar de coisas que não interessam pra gente. Exatamente. Então é um processo. Exatamente. Aqui a Lúcia está falando que o filho dela é autista e faz aula de natação, já tem 4 anos. Ele mantém deve ser uma relação muito boa com o professor, aceita bem o contato e obedece às atividades propostas. Se está obedecendo, seguindo ordens, né, as instruções, eu acredito que seja ok, né? O Will aqui está falando, realizamos atendimentos interdisciplinares. Eu, a psicóloga, trabalhando com brincadeiras de roda e com o objetivo principal que era a espera durante a atividade. Então, tinha um foco, né? Perfeito. O que é que você quer ensinar? Primeira coisa. A Ana vai brigar com a gente, hein? Ana, fala aí, já tem quanto tempo que nós estamos aqui? Eu botei um timer aqui, já tem 17 minutos, mas eu botei ele atrasado. Então já tem mais. A Lúcia falou aqui de novo, o tempo foi fundamental para a relação entre o professor e aluno. Aqui a Érica falando que a Lana e o Thiago arrasam na Passo a Passo, isso é verdade. Passaram até na Globo. A Jéssica que comentou que os nossos meninos só têm a ganhar com um trabalho focado para o desenvolvimento da criança. Aqui a Lúcia novamente deu um exemplo. Na Pai de Viçosa, aqui perto da minha cidade. Você conhece Viçosa, Paulo? Tem a UFV. Lá tem um trabalho muito bom com a Eveline, que ela é coordenadora da educação física e faz atendimento para autistas. Mas eu acho que não é baseado na análise de comportamento ainda não. Provavelmente a educação física adaptada, que eu estava falando no início. Sim. Na Pai de Viçosa, então, existe um trabalho feito por estagiários da educação física com crianças especiais. São atividades feitas no coletivo, super importantes para o desenvolvimento. Então, ela está lembrando. Provavelmente até deve ser, às vezes, vinculado com a UFV. Está agradecendo aqui pela live, ótimo. Paulo, te agradecendo, te elogiando. Muito bom, professor. Puxa Hoje saco. Aqui tem o professor Dan César, eu acho que é assim que fala. Ele está falando que está no Danilo? Então... Ele está falando que está na transição da educação física adaptada para a educação física especial, graças ao curso do Dr. Paulo. Isso aí. E a gente precisa incentivar, né, gente? Não existe melhor ou pior, hein? Por favor. Não tem que ter competição. São objetivos Cada um com objetivos diferentes. Cheguei para as perguntas aqui. Vamos ver. Gente... Crianças especiais, não. O pessoal que está escrevendo, eu estou lendo o que eles estão escrevendo, tá? Já consegui atingir objetivos, mas com um aluno com
com a mesma atividade, mas os objetivos diferentes para cada aluno. O curso é maravilhoso, todo mundo te elogiando. Bom, eu acho que vou ter que terminar aqui. Tem um monte aí. Não convida a família para assistir as lives, não, viu? É desse jeito. Família grande, pelo visto. Eu Deixa eu acho te falar que... uma coisa, Mariana. Aproveitar só o intervalinho. Ano passado, nós fizemos 13 edições do curso, de todo canto do país, certo? De Teresina, Belém do Pará, Campo Grande, São Paulo, vários cantos do país, Fortaleza. Então, em média, 30 profissionais vêm fazendo o curso, tem sido um grande diferencial para eles. Existem 4 clínicas que trabalham no Brasil com esse trabalho de educação física especial. Uma delas é a Focus, em Juiz de Fora. A Ana quer brigar comigo. Desenvolvimento Passo a Passo, em Juiz de Fora. Tem os 2 professores. Tem a Focus, em Natal. Em São Paulo, no Grupo Método, tem o Luiz Henrique. E também tem em Campinas, que é o pioneiro nisso no Brasil, que é o Grupo Abacadabra, que nós temos 3 profissionais lá que fazem isso. Tá? Então, se alguém quiser saber um pouco mais, pode visitar essas clínicas, entrar em contato, mas também pode fazer os nossos cursos. A gente já tinha previsto alguns cursos nesse ano, todos adiados. Isso que eu queria falar. Eles têm que ser presenciais, né? Como é que está a reorganização disso? Olha, a gente tem que tocar nas possibilidades. Eu sempre quis fazer o curso presencial. O curso dura 20 horas. Esse curso tem um conteúdo que poderia durar 1 ano e meio, mas a gente faz compilado em 20 horas. É uma avalanche de informações para a galera. É um final de semana inteiro. E a gente tem aí uma programação para o resto do semestre ainda, todo acumulado no 2º semestre. Vamos torcer para poder dar certo. Se não tiver, vai ter que fazer online, não tem jeito. O que não pode é ficar deixando as pessoas sem conhecimento, né? Isso. O Paulo, eu queria te agradecer. Pode falar, Paulo. Só fazer o merchan aqui, né? Se alguém pode tiver interesse, fazer. como vai buscar essa informação? Nós temos o perfil no Facebook e no Instagram, chamado Modelo Exerciência. Tá? Por isso que é um modelo... como isso é muito novo, a gente está apresentando modelos, né? Formas das pessoas terem um exemplo, uma forma de se basear para poder não somente falar como fazer, mas dar um modelo. Então, modelo exerciência, de exercício incorporado com a ciência, modelo exerciência. Eu acho que cada dia mais a gente tem que procurar práticas, qualquer elas que sejam baseadas na ciência, né? Com evidência científica de que funciona. Isso é uma garantia, né? Os pais têm que levar isso como uma garantia de que vai, né? Provavelmente vai dar certo, né? Tem grandes chances de dar certo com seu filho, porque já foi testado, já foi, né, avaliado com vários estudos aí. Então, isso não é chatice, isso aí é uma coisa que as famílias têm que cobrar mesmo dos profissionais, não é mesmo? Não é tirado atrás da orelha, não. Aquele barato sai caro. Se você contratar um professor para tomar conta do seu filho e ele fizer o exemplo que eu dei agora aí do salto, é melhor você não ter contratado, né? Vai gastar um pouquinho mais, mas vai ter sucesso. E aquela coisa, chegou o final da aula, você foi buscar seu filho, aí você pergunta, como foi? Foi lindo, foi ótimo, ele adorou, não fez nada, né? E vai ser assim o ano inteiro. Então, assim, todos nós pais de autistas já passamos por isso. Então, a gente tem que aumentar também a quantidade de profissionais assim. Hoje eu ouvi uma live do Dr. Celso e ele estava falando isso. Que quanto mais a gente chegar no profissional e falar assim, você tem curso disso? Você trabalha com práticas baseadas em evidência? Ah, não trabalha? Tá, mas quanto mais a gente cobrar isso, mais eles vão se atentar também a estudar, né? E trabalhar com boas práticas aí, né? Você falou Celso Goios? Isso. Celso Goios sou meu orientador de mestrado e doutorado. Sim, eu assisti uma live dele hoje e ele estava falando sobre isso. Eu gostei muito. Eu não conheço, só mesmo online aqui que eu tenho visto que ele está fazendo as lives. Então, eu tenho gostado muito. Se ele assistir, eu sou eternamente grato. O que eu sei de análise de comportamento, eu devo a ele. Ah, que legal. A Ana que me falou dele. Então, ô Paulo, muitíssimo obrigada. Eu queria deixar aqui aberto para você voltar e fazer mais lives, porque o assunto, como você mesmo disse, ele é extenso. Eu entrei na live com uma preocupação, saí entendendo que é, né, bem diferente do que eu estava imaginando, mas pode ser muito mais, contribuir muito
para o desenvolvimento das nossas crianças. Então, eu tenho certeza que você deve ter muito mais a nos falar. Então, fica aberto aqui o convite para você voltar. Beleza. Eu vi que tem algumas mães pedindo aí. Então, o perfil é Modelo Exerciência e a gente atende famílias também. Tá? O profissional que quer o treinamento individual, a gente dá também online. E para as famílias, a gente ajuda até a selecionar um profissional na cidade, de qualquer lugar que ela more, e treina esse profissional para atender os seus filhos. Perfeito, muito bom. Isso aí é muito bom. Tem aqui uma pessoa perguntando se tem curso em Juiz de Fora, se tem previsão. Olha aí, Ana Dark. Falar com a Ana. A Ana que é dona da região aí. Eu vou te fazer um pedido aqui online que aí não tem como você negar. Você grave pequenos videozinhos, aí eu vou postar lá no IG da Passo a Passo, pequenininho, de 15 segundos, só assim com os pontos principais para a gente deixar lá mais um tempo e as pessoas poderem ver, aí deixa seu contato, seu Instagram também, para que elas procurem além do tempo da live aqui. Não pode negar, todo mundo tá vendo. Então tá joia, Paulo. Te agradeço, viu? Tchau. Um abraço. Vou chamar a Ana agora. Tchau, tchau. Vamos chamar a Ana aqui agora, gente. A Ana. Ana! Quanto tempo nós já estamos aqui, gente? No meu cronômetro já está 26 minutos. Mas, ei, Ana! Ei! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Fala com o Gostou? Paulo, ó, falar pro Paulo aqui que eu não vou ficar chateada com ele, não. De jeito nenhum, coraçãozinho pra ele. Ana, eu aprendi um monte de coisa. Entrei com uma ideia de educação física e percebi que vai ser muito além, né? Ana, se apresenta aí de novo, que você já participou de outras lives aqui, mas o pessoal que está pode não ter te conhecido. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é você. Meu nome é Ana Dark, eu sou psicóloga, tá? Atuo lá na clínica também como diretora administrativa. Lá nós temos a Luísa lá, que é a nossa analista do comportamento, é minha parceira, amiga, irmã. Então, ela injetou a análise do comportamento em mim, então eu apaixonei pela análise do comportamento e desde então eu tenho buscado a minha formação, direcionada a minha formação em análise do comportamento, tá? Atuo aí supervisionando os meninos, orientando, tá? A Jéssica falou que eu fiz 10 lives hoje. Ela está online desde as 6 da manhã. Não fiz 10 lives, não, mas eu dei dei capacitação hoje, dei supervisão, então eu tô doida pra dar uma descansada de tecnologia. Esse final de semana eu não pego mais o celular, juro por Deus. Não vai ler as mensagens do WhatsApp. Já tô avisando. E hoje a proposta do Paulo tá aí junto aí com a gente era justamente para o pessoal conhecer o trabalho que ele faz conosco. Ele já está há 1 ano em parceria com a gente. Vamos trazer, sim, ele de novo para dar curso. Deixa esse periodinho de quarentena passar aí, com a agenda dele. Eu não fiz olha, eu nem te conheci, mas eu não fiquei sabendo desse curso, então eu quero fazer. Tá, deixa a agenda dele se organizar direitinho, porque agora a agenda de todo mundo vai ficar um caos com esse retorno, mas a gente tem sim o interesse de retornar com ele aqui para Juiz de Fora. Mas em compensação a gente está sendo bem assistido pelos 2 profissionais que ele orienta, que é a Alana e o Tiago. Nesse período agora de quarentena nós temos feito muitas intervenções de orientação junto à família, mesmo não estando fisicamente junto, né? Porque pensar em atividade física à distância, como que os meninos vão fazer, o que vamos fazer. Então tem surgido muitas orientações criativas mesmo pelos meninos, sobre orientação do Paulo, e tem sido muito positivo. Os pais têm dado bons retornos para a gente sobre o que eles têm feito em casa, com pequeno espaço, com pequenas
poucos materiais, Material mas de eles casa mesmo, né? Isso, mas eles têm dado retornos e assim, a gente tem ficado muito satisfeito com o resultado desse trabalho, né, sendo generalizado em casa junto com as famílias. Então, isso, bacana, os papais, né, estão de parabéns, tá? Bate aqui. Isso aí. Ô, Ana, como é que você sentiu? Tem quanto tempo que o Paulo está trabalhando lá na clínica com você? Já tem anos já ou ainda não? Vai fazer um ano que ele está conosco, porque ele veio dar o curso, né, no meio do ano, e já ficou, desde então, nós já, a proposta era para ele vir supervisionar o trabalho, e como a nossa equipe, na nossa equipe não temos um profissional de terapia ocupacional, eu optei por trazer uma abordagem diferente que casasse com a análise do comportamento. O Paulo é muito amigo da Luísa, e aí a Luísa falou, Ana, aqui a gente está precisando muito mais da educação física, né, do que a terapeuta ocupacional, até porque nós temos muitos parceiros em Juiz de Fora em terapia ocupacional. Já atendem as crianças, já né, atendem as nossas crianças em outro momento, e a atividade física ia vir complementar muito, e ver assim... E o que você sentiu? Os pais ficaram muito satisfeitos. E o que você sentiu assim das crianças? Porque eu fiquei encantada com essa proposta não, com essa realidade, né, que o Paulo falou com relação a ajudar na generalização, na manutenção dos ganhos, né? Eu achei bem bacana. Uhum. O Paulo me lembrou aqui que está desde setembro a nossa consultoria. Eu vi. Isso. E aí, desde esse período, os meninos estão passando por um processo de avaliação, né, dos repertórios necessários para a entrada, fazendo programas. E o que nós percebemos o que eu percebi, os meus coordenadores perceberam no resultado, que houve melhora em comportamento de regular comportamento, e para algumas crianças melhorou muito o fator atencional. Então, assim, a gente vê o quanto, né, os estudos mostram isso para pessoas típicas, o quanto que regula os níveis hormonais, igual o Paulo colocou. Então, eu acredito que a gente está na vertente certa, sabe? Que é o caminho para poder contribuir para o aprendizado, para evocar habilidades que eles ainda não têm. Então, eu acho que vai ser, né, a nossa proposta é continuar com o trabalho para bastante tempo. Enquanto ele puder ser nosso parceiro aí, nós vamos ficando. Com certeza. E até te parabenizar, porque são poucas ainda as clínicas, né, que estão... ele falou que já firmaram aí com ele de estar tendo essa supervisão constante, né? Porque muitas fazem o curso e aí o profissional vai por conta própria. Mas é tão importante ter essa supervisão. Então, assim, na clínica aqui em Juiz de Fora, né, que é uma cidade grande, mas tem outras cidades maiores aí que as clínicas às vezes não estão acordando para isso, né? Então, um parabéns aí para vocês pela iniciativa. Possivelmente vamos precisar de mais professores de educação física. Isso, é uma área que já tem, assim, né? O pessoal reclama muito de falta de emprego, às vezes a pessoa quer trabalhar com uma coisa diferente, então é um ramo, né? Tem serviço para isso, tem demanda para isso, mas precisa estudar, né, Ana Dark? Com certeza. E a equipe dele está aí dedicada a isso. Pode ter certeza que os meninos são muito bons. A equipe toda estudou muito, né? Você viu que hoje foi uma maratona. Tá? Sai um, entra outro. Tem que deixar Não, mas fica claro. Sai um, entra outra, sai uma supervisão, já entra outra supervisão. Então, assim, nossa sexta-feira é muito agitada nesse sentido, mas a proposta é tentar fazer isso. O que inicialmente é difícil, eu acho que outros lugares também podem sentir isso, e que no início foi difícil, mas entender esse processo de relação que ele falou entre os terapeutas que atendem, né, os atendentes terapêuticos, os coordenadores e a educação física, fazer esse laço aí inicialmente foi assim, peraí, como que a gente vai fazer? Não estou entendendo como que vai ser. Olha, vamos disponibilizar as avaliações,
vamos fazer os repertórios, como que é, qual que é o planejamento que tem para o menino. Então, no primeiro momento, assim, é conturbado porque é uma novidade, né? E aí, quando a gente consegue estabelecer todos esses encontros entre as áreas aí, organizar todos esses encontros das áreas, fica muito mais fácil de planejar as intervenções. Então, eu acho que assim, a equipe da educação física está bem alinhada com a gente, né? Os meninos são uma gracinha, possibilidade de intervenções bem diferentes, assim, estou com uma proposta aí para esse ano de grupo de habilidades sociais, ainda estou estudando isso, é coisa para ainda sentar para conversar com o Paulo ainda sobre isso. A gente vai demandar dessa necessidade. Ih, gente, até esqueci o que eu ia falar aqui. Tô lendo aqui, assim, estão perguntando aqui por que não tem TO. E aí me fez lembrar o seguinte, por que deu trabalho, eu imagino, né? Por que deu um pouco de trabalho no início? Porque é diferente você ter uma clínica multidisciplinar e você ter todos os profissionais trabalhando com a mesma linha, com os mesmos objetivos, cada um na sua área, mas todos com os mesmos objetivos lá da avaliação, né? Porque é comum no Brasil o quê? A fono trabalha uma coisa, o psicólogo trabalha outra coisa, o terapeuta ocupacional trabalha outra coisa e não tem ligação entre as habilidades desenvolvidas para que sejam encadeadas, para que sejam generalizadas. E é por isso que dá mais trabalho com a análise de comportamento, porque é tudo assim, ó, entrelaçado, né? Isso. E o que acontece, né? Respondendo a pergunta por quê? Né, a proposta da Passo a Passo é a análise de comportamento. E né, quando a gente encontra o profissional da educação física, que já tem toda essa formação e tem todo esse conhecimento dentro da nossa proposta, que já está funcionando assim, é muito mais fácil de poder fazer o diálogo, de fazer as propostas de intervenção. Esse início foi conturbado porque a gente estava recebendo 2 profissionais de educação física que para eles eram tudo novidade. Né? Para o Paulo estava muito claro, mas para eles estavam aprendendo. Então tinha que aprender primeiro observando os terapeutas a manejar comportamento, observar... Eles aprenderam a análise de comportamento e para depois a educação física especial, né? Isso. Então aí a gente teve que ajudar, né, nessa prática junto com a criança, né? Então, eles acompanharam os atendentes terapêuticos, passaram por um período de, vamos dizer assim, de sombra, né, que a gente fala, junto com os atendentes terapêuticos, para conhecer e aproximar dessas crianças. E criar o vínculo também para conseguir as propostas que o Paulo falou, porque não adianta, sei lá, e pedir para imitar, vamos pular desse jeito, vamos imitar desse jeito, a criança também não tem a relação de vínculo terapêutico com o professor. Isso aí, olha, aqui estão falando que ele o D. Lopes, eu acho que é isso. Ela está falando que eu não estou vendo a foto direitinho, não sei se é homem ou se é mulher, não estou conseguindo enxergar. Tá falando... não, é homem. Sou professor de educação física e na associação onde eu trabalho somos 3 profissionais da área, dando aula de natação, funcional e judô, trabalhando com pessoas, só pessoas com autismo. Muito legal. Tem a Carol aqui, que está falando, meninas, parabéns pela iniciativa. Acredito que faltam profissionais na área de educação física para intervenção com pessoas com TEA. Levar essa informação à sociedade é muito relevante. Obrigada. A Carol da clínica falando cada live, uma nova ideia. O Paulo aqui, o trabalho na Passo a Passo é mais que multidisciplinar, é transdisciplinar. E é isso que as pessoas têm que entender. Faz toda a diferença, né? Você nós temos todos os profissionais aqui atendendo a criança, mas eles trabalham em conjunto, né? Ou cada um trabalha com o que estudou e tudo mais. Não, o Alfano está falando aqui que ele não quis dizer que excluiu o outro. Não, mas a gente não está achando isso, não. Tudo novidade. A Lana aqui, o curso dele tinha que ter 1 ano mesmo. Isso aí, tem que ter uma pós-graduação, hein? Tô achando. Ana, com certeza nós vamos trazer, Lana.
Eu acho que nossa live não demora muito, tá sendo interrompida aqui, tá? Então, se você quiser falar mais alguma coisa, aproveitar se o pessoal tiver mais alguma pergunta. Eu tô vendo aí que tem muito profissional e tem muito pai aí também, né?